Vamos lá então, pessoal. Estamos na página 46 do livro de matemática de vocês. O livro que nós estamos trabalhando é o Bem Me Quer, né? A gente está vendo algumas atividades nele. E aí nós vamos ver agora, vamos falar um pouquinho das figuras geométricas. Por que é importante a gente conhecer, a gente saber o formato das figuras, a gente se apropriar desse conhecimento? É importante porque a gente tem uma inteligência que a gente chama de inteligência espacial. Então, para a gente desenvolver bem essa inteligência espacial, é interessante que a gente saiba o nome das figuras, o formato das figuras, o que cabe em tal lugar, que tipo de objeto, né? Que tipo de forma de objeto eu vou colocar em determinado canto da minha casa, ou que tipo de objeto eu posso colocar nesse espaço que eu tenho? Será que um objeto de forma retangular, um objeto de forma quadrada vai ficar melhor? Então, quando eu vou fazer um caminho, né? Então, que tipo de caminho que eu posso fazer, que se eu olhar o traçado daquele caminho, eu vou ver como é que eu estou indo, se eu estou fazendo um círculo naquele lugar, em volta daquele lugar, se eu estou fazendo um retângulo, se eu estou fazendo uma ida e uma volta ali para eu voltar naquele lugar. Então, tudo isso é importante, é o que a gente chama de inteligência espacial, tá? Então, nós temos aí uma cena que vocês vão observar e depois de vocês observarem essa cena, vocês vão dizer para mim que imagens, né, que objetos que estão aí que têm a forma de esfera, de paralelepípedo, de cone, de retângulo, de triângulo, de cilindro, de prisma de base triangular, de pirâmide de base quadrada, desculpa, ou de círculo. Então, não se preocupem nesse momento em falar assim, professora, mas é que eu não sei o que é um prisma de base triangular. Né? Então, o importante nesse momento é vocês colocarem aquilo que vocês sabem, né, a respeito do nome dessas figuras. Ah, professora, mas eu quero já fazer direitinho. Então, já dá uma pesquisada, né, para poder realizar a atividade com mais sucesso, tá bom? Vamos seguindo então, lá na página 40 e coloquei na ordem errada, ó, 47, tá aqui. Lá na página 47, nós vamos ter a diferenciação entre sólidos geométricos e figuras planas, tá? Então, o que acontece? Então, nós temos aquelas figuras que a gente que a gente viu lá desde a educação infantil, que a gente chama de figuras planas. Por que elas são planas? Porque a gente não consegue visualizar nessas figuras mais do que uma dimensão. A gente apenas enxerga uma dimensão dessa figura. Olha esse retângulo aqui, ó. Eu sei que ele tem o que? Ele tem aqui, eu consigo ver o comprimento e a largura desse retângulo. Eu não consigo ver a profundidade, eu não consigo ver a altura, eu não consigo ver, né? Então, por quê? Porque isso aqui é uma figura plana, ela está achatada lá no papel. Então, as figuras planas é quando eu não consigo visualizar mais partes da figura, só consigo ver o comprimento e a largura da figura, tá? Já os sólidos geométricos, olha lá, gente, a diferença. Também tem uma base retangular, mas eu observando essa figura, eu consigo imaginar muito mais, ó, eu vejo a profundidade dela, olha lá, eu vejo que ela tem vários lados, olha, tá vendo? Então, eu percebo assim que aqui é aberto, mas o fundo não é aberto, né? Então, eu vou ter vários lados, várias arestas nessa figura, né? Então, essa é a diferenciação, né? A principal diferença entre a figura plana e o sólido geométrico. Então, a figura plana eu não consigo enxergar mais, né? Eu tenho aqui uma visão muito limitada da figura. Eu tenho a largura e o comprimento, só isso. Quando eu vou para a figura
para a figura, para o sólido geométrico, né? Como se eu pegasse aquela figura e tirasse ela do papel, tá bom? E aí nós vamos ter outros sólidos geométricos, tem, né? Aparece esse primeiro aqui, né? Que é um paralelepípedo de base retangular, mas nós vamos ter, olha, o cone também é um sólido geométrico. E a sua base é uma região plana. Aqui também, ó, esse paralelepípedo ele tem como base uma região plana, que é o retângulo, mas só como base. Depois vai subindo e vai mostrando aí os outros lados. O cone é a mesma coisa, ó. O cone é um sólido geométrico, porque a gente consegue enxergar outras dimensões, né? Mas ele tem uma base plana, que é um círculo. A base plana desse cone é um círculo, tá? Aí nós vamos ter algumas explicações sobre os sólidos geométricos. Ó, há sólidos geométricos que têm a superfície formada somente por partes planas. Alguns desses sólidos são chamados de poliedros. Então, para ser um poliedro, ele precisa ser um sólido geométrico e ele precisa ter bases planas. Se for arredondado, né, aí eu não posso chamar de poliedro, tá? Então, nós temos alguns exemplos aqui, todos com base plana, tá? Todos com base, a base plana mesmo de figuras geométricas, né? Olha lá, há sólidos geométricos que têm alguma parte curva em sua superfície. Esses sólidos não são os poliedros, tá? Então, aqui tá mostrando pra gente, ó. Nós temos aí o cone, né? Nós vamos ter o cilindro, nós vamos ter a esfera e essa outra figura aqui que eu não sei o nome dela, mas é uma junção aí, né? É um paralelepípedo meio que cortado aí, é uma junção de alguns sólidos aí, tá? Então, para a gente ter essa compreensão, para a gente saber identificar quando é que eu tenho um sólido geométrico, quando que eu tenho uma figura plana, quando eu tenho um poliedro e quando eu tenho um sólido geométrico que não é um poliedro. Então, poliedro precisa ter essa base plana, né? E o sólido geométrico que não tem essa base plana, né, que a base é arredondada, plana aqui que eu tô falando, gente, que é formado por retas, tá? Porque na realidade aqui mostra pra gente que o cone também tem a parte plana embaixo, mas é uma figura arredondada, é com curva, né? Então, quando é reto, quando é com linhas, a gente chama de poliedro, tá? E se não tiver linhas, não é um poliedro, tá bom? Deu para entender? Aí nós vamos para a atividade da página 48. Lá na página 48 tem o nome de algumas figuras, vocês vão ligar com as figuras que estão aí, se tiver dúvida pode pesquisar, né? Vai pintar dúvida, porque são nomes diferentes e a gente não sabe, né, direito qual é o nome delas, mas ó, percebo que tem figura em cima e embaixo, tá, gente? Então olha lá, nós temos aí o cubo, cilindro, esfera, o cone, que saiu um pedacinho aqui. Então, ó, vai ligar cada nome à sua figura, tá bom? Depois, relacione o nome de cada sólido com a frase que caracteriza a superfície. Tem todas as partes planas. Então, a gente vai ver aqui quais são, né, aquelas partes planas, aquelas retas. Então, você vai ver quais são, qual dessas aqui que tem todas as partes planas, tá? E não tem parte plana, aí você vai dizer, vai ligar, né? Tem apenas algumas partes planas, você vai ligar também, e tem apenas duas partes planas, você vai ligar também, tá? Então, se você sentir dúvida, pode pesquisar para você poder fazer essa atividade.
Depois, a número 3, anote se cada um dos sólidos abaixo é um poliedro ou não é um poliedro. Lembrando, o poliedro precisa ter a base, né, plana, com linhas, né? Se for arredondado, não é um poliedro, tá? Essas são as nossas atividades de geometria dessa semana. Na quinta-feira, nós voltamos com a correção, tá? Agora, vocês vão para a página 73 do livro de vocês. Então, eu não quis pegar lá da 72, porque é mais do mesmo. Tem muitas atividades de divisão lá, tá? Então, nós vamos começar as nossas atividades aqui. Então, a gente não vai trabalhar essa parte de cima, porque essa parte de cima é aquilo que a professora já vem explicando para vocês lá no livro EMAI, né, de dividir as unidades, as dezenas, as centenas. Então, não tem necessidade da gente trabalhar aqui. Mas a gente vai realizar as divisões agora. E aí, gente, aquilo que eu falei para vocês. Vocês podem utilizar o método, aquele mais direto, né, que a gente que a gente fazia na sala de aula. Vocês podem utilizar aquele método mais longo que a gente aprendeu a fazer no EMAI. Eu vou fazer uma aqui com o método mais curto e vou fazer uma com o método mais longo, para que vocês percebam que vocês podem utilizar aí dessas estratégias para vocês estarem realizando, tá? Eu vou dar uma pausinha no vídeo, vou fazer as duas divisões e aí eu volto com vocês, tá bom? Então, não se apeguem a essas explicações que estão aí em cima. Por quê? Porque eu vejo assim que se a gente coloca muita informação, o negócio começa a ficar mais complicado, né? Ainda mais na situação que a gente vive, que eu não estou aí para realizar atividade com vocês. Então, basta a gente saber que tem métodos que a gente pode utilizar, né? Isso aí é uma forma de explicar, de fazer a gente pensar melhor, de fazer a gente raciocinar mais, né? E tem aí alguns métodos que podem facilitar a vida de vocês, tá? E aí vocês escolhem como é que vocês vão utilizar aí, o que é que vocês vão querer utilizar. Eu já volto com vocês, só um instante.